Estamos no lançamento do filme 100 Anos de Solidão, baseado na obra do autor Gabriel Garcia Marques, ou Gabo para os mais íntimos, sob o olhar do aclamado diretor Daniel Dante. Uma obra que, além de ser um marco do realismo mágico, traz uma reflexão profunda sobre a história da América Latina, a nossa América Latina. Vamos conhecer a mente brilhante por trás da materialização do filme. Me acompanhe no quadro Aventuras Cinematográficas. Bom, primeiramente, é um grande prazer ter a oportunidade de conversar contigo sobre um dos maiores clássicos da literatura mundial. Bom, para começar, eu acho que seria interessante saber do seu ponto de vista de diretor, o que torna esse livro tão especial a ponto de virar um filme. Muito prazer, Nandara. Obrigado pelo convite. Bom, 100 Anos de Solidão é uma obra única, não só pela maneira como o Gabriel Garcia Marques mistura, o realismo mágico com a realidade da vida cotidiana, mas também pela profundidade que ele aborda essas questões sociais e históricas da América Latina. O que torna também o livro tão especial é a forma como ele consegue conectar a história de uma família, os Buendia, a temas universais, como o tempo, o destino, a solidão, que é o principal personagem desse livro, enquanto também fala diretamente sobre a realidade social e política da Colômbia e de toda a região da América Latina também, Falando um pouco sobre esse processo social, histórico, é interessante como o autor consegue inserir eventos reais na narrativa de forma tão sutil, mas impactante. E como você conseguiu traduzir e sintetizar isso para as telas do cinema. Então, como que você vê a relação entre a ficção do livro e os eventos históricos da Colômbia, como a Guerra dos Mil Dias e o massacre dos trabalhadores bananeiros? Excelente ponto. Eu acho que essa relação entre a ficção e a história é um dos maiores pontos fortes do livro, E o que deixou o resultado do filme também tão marcante. É o Gabo, o Gabriel Garcia Marques. Ele não está apenas criando uma história fictícia, na verdade ele está comentando e refletindo sobre os eventos históricos muito significativos, como a Guerra dos Mil Dias e o massacre dos trabalhadores de bananeiros, que foi em Ciénaga, em 1928. Esses eventos são fundamentais para entender a Colômbia dessa época e usá-los também como pano de fundo, que o autor da obra ele dá uma identidade histórica muito rica. Ao mesmo tempo, ele não faz uma abordagem direta, mas usa Macondo e a história da família Buendia como uma metáfora para os desafios e as tragédias da história da América Latina. Agora, mudando um pouco o foco para a questão do tempo e da repetição, uma das características mais marcantes do livro é a maneira como o tempo é tratado, verdade? Então, para muitos leitores e críticos, 100 Anos de Solidão aborda o tempo de uma forma quase filosófica, como algo cíclico e inevitável. Então, o que você pensa sobre isso? Eu acho que essa pergunta eu já estava esperando por ela, estava ansioso para responder ela. Assim, o tempo em 100 Anos de Solidão, ele é realmente um dos elementos mais fascinantes. É como se fosse uma força invisível, ele que dita o curso da história da família Buendia e mais ainda o destino dos personagens. E a repetição das gerações, como os mesmos erros, as tragédias se repetindo ao longo do livro, nos dá essa impressão de que eles estão presos num ciclo sem fim, um destino inevitável. Essa visão do tempo como algo cíclico e não linear é uma maneira brilhante de que o Gabo explora essa ideia de que muitas vezes a história se repete e os personagens parecem que não conseguem escapar dos erros do passado, mesmo que tente, e é claro que a atuação do elenco deixa tudo muito mais emocionante, Bom, eu concordo plenamente com esse ponto de vista. Então, essa visão de tempo é fascinante realmente. E dentro dessa perspectiva de repetição e fatalismo,
tem também uma sensação fortíssima de solidão, que permeia todos os personagens, né? Então eu diria que a solidão é quase uma protagonista desse filme, né? Dessa obra. Você acha que a solidão chega a ser o tema central do filme? Sem dúvida, né? Eu acho que a solidão é um dos maiores personagens, né? Um dos maiores temas do filme. Cada personagem da família Buendia enfrenta, né, a sua própria solidão. E isso é algo que vai intensificando ao longo da história, seja através da solidão existencial, das escolhas erradas ou da própria incapacidade, né, de conectar com os outros. E a solidão é constante, mas ao mesmo tempo é uma solidão que é transmitida também para o contexto social e político da Colômbia, né? Porque a obra fala sobre como as pessoas, mesmo em sociedades tão complexas, né, podem se sentir isoladas e impotentes diante de grandes eventos, né, que moldam suas vidas, que é os eventos sociais, o meio social, né, que se vive. Bom, agora um ponto que sempre chama a atenção do público e agora dos telespectadores é Macondo. Então, para mim, a cidade não é só o cenário dessa história, ela quase se torna um personagem também. Então, como você vê Macondo? É um reflexo da realidade ou tem um simbolismo mais profundo? Eu diria que Macondo é, na verdade, um microcosmo, né? É uma espécie de reflexo da realidade latino-americana. Claro, é um espaço fictício, mas ele representa de maneira muito precisa, né, as tensões, as lutas de um continente inteiro, né? Então, Macondo é tanto um lugar físico quanto um espaço simbólico, né? Cheio de significados profundos. Alguns críticos sugerem que Macondo é um lugar fora do tempo e do espaço, tipo, onde os eventos históricos, né, e as tragédias se misturam com o fantástico. Então isso cria uma atmosfera única. E isso é fascinante, né? Ao mesmo tempo, o Macondo representa a realidade muito específica, mas também possui a universalidade, né, que ressoa com qualquer pessoa que se sinta aprisionada em um sistema, né, ou um ciclo que a gente não pode controlar. Isso faz total sentido. Sem dúvida, 100 anos de solidão nos mostra como, mesmo em uma realidade tão difícil, sempre há uma busca por algo maior, para entender o passado, os próprios erros. Então, para encerrar, você acredita que o impacto dessa obra ainda é relevante hoje, em um contexto tão diferente da época em que ela foi escrita? Sim, eu sou suspeito para falar que eu sou apaixonado por essa obra, né? Eu acho que 100 anos de solidão continua extremamente relevante. Embora a Colômbia e a América Latina tenham passado por muitas transformações, desde a publicação do livro, né, os temas que o Gabo aborda são atemporais, né? A obra fala sobre a luta contra a opressão, a repetição de erros históricos, né, e a questão social que continua afetando não só a América Latina, mas o mundo todo, né? E 100 anos de solidão nos ensina muito sobre o que significa ser humano, sobre as nossas falhas, sobre como lidamos com o nosso próprio destino, né? Tipo, e isso nunca vai perder a relevância. Com certeza. Então eu quero agradecer, né? Muito obrigada por essa conversa tão enriquecedora. Prazer é meu. Eu já estava super ansiosa para a estreia desse filme, agora a vontade só aumenta. Então agora, além de ser fã do elenco, eu sou fã do diretor também. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui. Eu espero voltar aqui em outra oportunidade, lançando, né, mais material aí para vocês. Bom, é isso, meus cinéfilos. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão sobre a obra e sobre o filme. Fiquem agora com o trailer de lançamento. Espero vocês no tapete vermelho da estreia do filme. Em primeira mão, o primeiro trailer saiu agora. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel
Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Uno no cuenta una historia cuando debe, sino cuando puede. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de la soledad compartida. En un estado de alucinada lucidez, no solo veían las imágenes de sus propios sueños, sino que los unos veían las imágenes soñadas por los otros. Era como si la casa se hubiera llenado de visitantes. Cuando pregunten qué región es aquella, les contestaremos con un nombre que nunca habrán oído, que no tiene significado alguno, pero que en el sueño tiene una resonancia sobrenatural. Macondo. Cerca de Buendía. Nosotros dos solos como al principio. ¡Viva la revolución! ¡Fuego! Hace casi 30 años estos hombres y yo fundamos este pueblo. Um pouco. Gesticula, pá. Baseado na obra do autor Gabriel Garcia Marques. Lembra de parecer feliz, tá? Você tá comigo aqui sendo entrevistado, tá? Eu acho que no final a gente pode colocar, tipo, erro de gravação. Tá. Muito prazer, Nandara. Excelente ponto. Eu acho que essa... Essa parte é boa. Essa obra ainda é relevante hoje, em um contexto tão diferente da época que foi escrita? Relevante. Então, para encerrar, você acredita que o impacto dessa obra ainda é relevante hoje, em um contexto tão diferente? Ai, Você, amor? não sei. Até eu tenho que saber improvisar. Eu improvisei um monte de aí. Você tem que olhar para a câmera e como se você estivesse descobrindo alguma coisa, vai.